logo que o Supremo Pastor se manifestar. Olá, pessoal, é sobre isso que eu quero falar hoje, porque o Senhor Jesus é o único pastor e bispo de nossas almas, a quem nós nos convertemos. Isso é um fato que está escrito nas Escrituras. Então, nós devemos entender isso hoje, porque tanto você como eu somos parte do rebanho de Deus, sobre o qual o nosso único bispo e pastor é o Senhor Jesus, e mais ninguém. Então, nós devemos entender isso, porque é assim que está escrito claramente, para não deixar dúvida em ninguém. Então, nós devemos entender que um dia o Supremo Pastor vai se manifestar. Ele é o Senhor Jesus. E no dia que ele se manifestar, com poder e grande glória, ele vai pedir contas a você, a mim, e principalmente, é claro, para aqueles que hoje são pastores, bispos e apóstolos em cada uma de suas denominações. Aí é que se verá quem é de fato pastor segundo o padrão de Deus ou não. A diferença vai ser revelada naquele dia, quando o Supremo Pastor se manifestar, sem dúvida alguma. Porque o que está acontecendo hoje é algo muito grave, digamos assim. Porque nessas denominações, ou seja, nesses templos construídos por mãos humanas que são as igrejas, digamos assim, hoje, existe ali o pastor presidente, seus pastores auxiliares, seus presbíteros, seus diáconos. Existe toda uma hierarquia de comando nessas igrejas, digamos assim, um mandando sobre o outro. Coisa que o Senhor Jesus deixou bem claro que não deveria acontecer em tempo algum. Ele diz claramente: e todos vós sois irmãos. Isso significa o quê? Que entre os irmãos não pode existir hierarquia de comando na igreja. O Senhor Jesus deixou bem claro isso. E ele é o Supremo Pastor. Então, quando ele se manifestar, ele vai pedir conta disso. Ele vai pedir conta também dos templos construídos por mãos humanas. Vai pedir conta do dízimo, do sábado, de guardar sábado. Ele vai pedir conta dessas coisas que, como é que eu posso dizer? Todas essas coisas desfazem o escândalo da cruz. E quem passou pelo escândalo da cruz, aquele sofrimento, foi o Senhor Jesus. Ele sentiu na carne a dor daquilo, aquele sacrifício terrível. Então, quando alguém desfaz o escândalo da cruz, no qual o Senhor Jesus disse: está consumado, quem anula a graça, essa pessoa vai prestar conta a ele, sim, sem dúvida alguma. E aí é que se vai ver quem é que está errado ou certo. Porque não vai colar nenhuma desculpa esfarrapada. Ah, eu fiz isso por causa disso. Ah, eu deturpei as escrituras para fazer isso. Eu anulei a graça para fazer aquilo. Enfim, não vai colar essas desculpas, porque não existe desculpa. O Senhor Jesus não vai aceitar essas desculpas como se ele estivesse errado e os pastores estivessem certos. Quem erra hoje, infelizmente, são os pastores nessas questões contrárias ao que está escrito, contrárias às santas palavras do Senhor Jesus. Ele não deixou nenhuma ordem para que isso fosse feito em tempo algum na igreja.
Leia as epístolas dos apóstolos, que você vai ver. Não existe nenhum versículo citado nessas epístolas para dízimos, para a construção de templos feitos por mãos humanas, para guardar sábado, para fazer qualquer outra coisa contrária ao que está escrito. Paulo, Pedro, João, Tiago, na epístola de Judas, na epístola aos Hebreus, você não vai encontrar nada disso em tempo algum. Por quê? Esses homens estavam conscientizados disso e ensinavam isso. As epístolas são bem claras a respeito disso, para não deixar dúvida em ninguém. Então, o problema está muito mais grave do que se pensava, pessoal. E esse problema está sendo praticado, digamos assim, pelos pastores, bispos e apóstolos. Então, isso é grave demais. Então, eu vou ler aqui um texto que está aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, onde esse assunto é bem tratado. Que vai falar aqui sobre quando o Supremo Pastor se manifestar. Então, eu vou ler aqui esse texto aqui, ó. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Está escrito assim, ó. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aí começa a dizer, ó. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, para os presbíteros, que eram os anciãos daquela época, assim como Pedro era, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, o rebanho é de Deus, as ovelhas são de Deus. Os membros do corpo de Cristo são de Deus, não são de homens. Não seriam deles em tempo algum também. Não era de Pedro, não era de Paulo, não era de João, não era de Tiago, não era de ninguém. O rebanho é totalmente de Deus. Isso é simples de se entender. Porque a igreja foi comprada pelo próprio sangue de Deus. A propriedade exclusiva de Deus é a igreja, sem dúvida alguma. O rebanho de Deus pertence a Ele. E o pastor que guia essas ovelhas é o Senhor Jesus. Então ele diz aqui, ó, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Esses anciãos, que eram os presbíteros, eles não poderiam pastorear o rebanho de Deus por constrangimento algum. Não existe nenhum motivo pelo qual eles poderiam pastorear o rebanho de Deus por constrangimento. Nenhum motivo poderia os constranger a isso em tempo algum. É errado fazer isso. Pastorear o rebanho de Deus por constrangimento não é algo que deva ser feito em tempo algum. Ninguém pode fazer isso. Porque é bem claro que não pode ser feito por constrangimento, mas espontaneamente. Então, para pastorear o rebanho de Deus, tendo consciência que o rebanho é de Deus, esse ancião tem que pastorear o rebanho de Deus espontaneamente. Tem que partir dele essa espontaneidade de fazer isso. Ele não pode se sentir constrangido ou obrigado a fazer tal coisa. Não, não é assim. É apenas espontaneamente. Pelo próprio arbítrio dele. É assim que tem que ser.
como Deus quer, mais espontaneamente como Deus quer. Deus quer que o seu rebanho seja pastoreado espontaneamente por qualquer pessoa. É o coração de quem vai pastorear o rebanho de Deus tem que ter essa atitude espontânea de fazer isso. É assim que tem que ser. Esse é o procedimento correto e não outro qualquer. Porque quem pastoreia o rebanho de Deus constrangido está sendo forçado, digamos assim. Está pastoreando o rebanho de Deus, mas não com interesse de coração, não com sinceridade de coração, mas constrangido. Esse é o erro que não pode acontecer para aquele que deve pastorear o rebanho de Deus espontaneamente. É assim que tem que ser. Mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância. Então, os anciãos, que eram os presbíteros, eles não poderiam pastorear o rebanho de Deus, que é de Deus mesmo, por sorte da ganância, com o intuito ganancioso de ganhar dinheiro, supondo que a piedade é a fonte de lucro. Ele não pode pastorear um rebanho de Deus esperando receber dinheiro e mais dinheiro. Ou acumular riquezas, dinheiro. Como hoje se vê por aí. Nas denominações é assim que acontece, pessoal. Sem dúvida alguma. Essa é uma realidade. Muitos estão pastoreando essas denominações com sorte da ganância, ou por sorte da ganância, só visando o lucro financeiro. Essa é uma realidade. Que é contrário ao que está escrito aqui. Então, muitos pastores hoje estão fazendo algo contrário, errado, que não tem cabimento algum. Não é da vontade de Deus que isso aconteça em tempo algum. Eles sabem disso porque possivelmente já leram esse texto aqui. Principalmente os pastores que fizeram seminários, já passaram por esse texto. Já estudaram ele lá naqueles 3 ou 4 anos que eles ficam no seminário, já estudaram esse texto aqui. Eles sabem disso. Mas não adianta saber uma coisa e fazer o contrário dela. Como muitos hoje estão nessa condição. Pastoreando essas denominações por sorte da ganância. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, para pastorear o rebanho de Deus tem que ser de boa vontade. A vontade dele tem que ser boa, perfeita e agradável para poder pastorear o rebanho de Deus de boa vontade, sem esse intuito ganancioso, sem querer exercer a primazia e domínio sobre o povo, sem querer, como é que posso dizer, sem querer fazer algo errado, digamos assim. Ele não pode pastorear o rebanho de Deus fazendo algo errado. Que ele sabe que está errado. Porque ele tem a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Todos têm. Mas às vezes o lado errado funciona mais, digamos assim. É mais lucrativo. E por conta desse lucro, eles fazem algo errado. E pastoreiam essas denominações de forma errada. É aí que está o grande erro. Mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Então, os presbíteros aqui, eles tinham consciência de que o rebanho de Deus foi apenas lhes confiado. Eles não são donos do rebanho. O rebanho não é propriedade deles.
Eles não compraram esse rebanho por seus próprios sangues, digamos assim. Nenhum deles. Eles tinham consciência disso. Então, está escrito aqui, ó. Eles não deviam pastorear o rebanho de Deus, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Eles não podem dominar sobre o povo. Eles não podem exercer a primazia entre o povo. Como Diótrefes gostava de exercer primazia entre eles, como está escrito lá na terceira epístola de João. Esse é um mau exemplo de alguém que, infelizmente, estava exercendo a primazia, ou gostava de exercer a primazia entre eles, de forma errada, como está escrito lá. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, esses presbíteros deveriam pastorear o rebanho de Deus como modelos do rebanho. A igreja deveria olhar para esses homens como exemplos irrepreensíveis, como pessoas que se dedicavam mesmo a essa questão e não davam nenhum motivo para que ninguém em tempo algum pudesse dizer alguma indignidade contra eles. Então, ele diz aqui, ó, antes tornando-vos modelo do rebanho. Quando alguém é um modelo do rebanho, esse alguém é uma referência para o rebanho. É um exemplo a ser seguido. É alguém que tem dignidade, responsável. As pessoas veem aquele homem como modelo, como referencial de alguém que está agindo de acordo com o que Deus quer. E Deus quer homens assim, que se tornem os modelos do rebanho. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Aí no final ele diz aqui: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, para esses presbíteros, que eram os pastores que deveriam pastorear o rebanho de Deus, quando o Supremo Pastor se manifestar, que era o Senhor Jesus, eles iriam receber dele a imarcessível coroa de glória, se eles tivessem um procedimento de acordo com o que está escrito aqui. Então, os presbíteros, que eram os pastores, deveriam ter um procedimento irrepreensível em todo o tempo. Isso é o que é ser o modelo do rebanho. É assim que tem que ser. E para aqueles que não fizeram como está escrito aqui, fizeram ao contrário do que está escrito aqui, quando o Supremo Pastor se manifestar, será que eles vão receber uma imarcessível coroa de glória? O Supremo Pastor vai passar a mão nos erros que eles fizeram e vai absorver todos para que eles recebam a imarcessível coroa de glória? Será que é isso que vai acontecer? Ou será que haverá uma punição severa da parte do Supremo Pastor contra esses que fizeram tudo errado? É aí que está a grande questão a ser pensada, porque hoje, pela longanimidade do Supremo Pastor, que ainda não se manifestou, ainda há tempo desses pastores, bispos e apóstolos de hoje se purificarem dos erros completamente, se arrependerem mesmo. A oportunidade está com eles. É eles que tem que fazer isso. E que seja feito de forma sincera, verdadeira mesmo. Os pastores, bispos e apóstolos de hoje têm que retornar à sensatez enquanto ainda é tempo. Antes que o Supremo Pastor se manifeste.
Porque quando o Supremo Pastor se manifestar, não haverá mais tempo para esse arrependimento. Então, eu espero que essa palavra possa ser útil para a vida daqueles que hoje são pastores, bispos e apóstolos por aí, dentro dessas denominações. Eu espero que essa palavra possa fazer eles acordarem, abrirem os olhos, despertarem. Porque o Supremo Pastor um dia vai se manifestar. E todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem eles vão ter que prestar contas, que é o Supremo Pastor. Então, eu espero que ainda aconteça o arrependimento por parte desses homens. E é isso o que o Senhor Jesus espera, que possa partir deles espontaneamente. Então essa é a mensagem de hoje que eu deixo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.